não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Alegria poder encontrar cada um de vocês esta noite, uma noite fria, agradável, neste penúltimo dia do mês de abril, dia 29 de abril de 2021. A Valéria já colocou sua blusa também. E cá estamos, nesse dia, ouvindo uma melodia como essa, o qual nos mostra a esperança que o crente tem em Cristo Jesus. E quando eu olho para uma melodia dessa, que nós ouvimos, não há como não lembrar dos céus, né, que tem preparado para aqueles que amam a Jesus. E o texto de Apocalipse 21, Apocalipse capítulo 21, fala explicitamente aquilo que vamos encontrar
ao lado de Jesus. Para aqueles que o amam, o adoram, em espírito e em verdade. Apocalipse 21 diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataivada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Eis que estava sentado sobre o trono e disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus faz novas todas as coisas, tudo novo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós temos novos caminhos, nossa vida é como uma criança recém-nascida que precisa ser alimentada constantemente por esse Deus. Nós temos um novo cântico na nossa língua, na nossa boca. Nós temos um novo céu preparado para aqueles que o amam. Porque o Senhor disse: eis que faço nova todas as coisas. Então, quando ouvimos que o Jesus não tardará, e não tardará mesmo, ele fará tudo isso naquelas vidas que estão escritas no livro da vida. Aquelas vidas que estão escondidas em Cristo. E somente nele nós poderemos ver tudo isso. Um novo céu e a nova terra. Não tardará. Cristo irá voltar. Pai, oremos. Pai, como é bom saber que, apesar de nós, o Senhor faz novas todas as coisas. O Senhor coloca em nós o Espírito Santo do Senhor. O Senhor trata cada um de nós individualmente. Nós experimentamos, ó Pai, a Tua glória, o Teu favor. Nós somos, ó Pai, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Mas isso não se compara, ó Deus, com aquilo que já falamos aqui, lemos em Apocalipse. Não se compara com a glória que o Senhor tem preparado para aqueles que verdadeiramente são Teus filhos. Trata, ó Deus, cada um de nós de acordo com a sua benignidade. Fale ao nosso coração como o Senhor tem feito. E assim nós adoramos o Senhor nesse dia, pois adoramos em nome de Jesus. Amém? E assim seja. Queridos, como é bom, como Deus é bom, como Deus tem sido gracioso para conosco e nos permitindo mais uma vez, apesar de nós, como nós falamos logo no início, a estarmos juntos, reunidos, cada um no seu lar, antenados, ligados na nossa página do Facebook, e com o único objetivo, de ouvir a voz do Senhor e permanecer nesta voz, na nossa vida, no nosso cotidiano, que tanto carece e necessita do cuidado do Senhor e da palavra dele. Por isso a minha alegria em tê-los sempre nos nossos cultos é uma alegria que realmente
alegra o nosso coração por completo. E obrigado a você que nos acompanha com todo o seu carinho, com todo o seu amor e todo o seu desprendimento. Eu quero desafiar você, caso queira, a colocar na nossa página o seu motivo de oração, para que nós, no final deste culto de oração, nós oremos pela sua vida, se você assim desejar. Já quero colocar a vida da família ali, do Aderlan, dos seus pais, da sua irmã e de todos os familiares do senhor Neco que faleceu. Ontem foi o sepultamento dele e nós estivemos ali no período da manhã, juntamente com a família, dando ali o nosso carinho por eles. É um momento difícil, né? Mas nós estivemos lá, eu e a minha esposa, e com certeza ali o Senhor ajudou eles ali naquele momento. Mas eles precisam das nossas orações. Eles estão enlutados e sabemos da dor que cada um sente. Então devemos orar pelo Aderlan, pela Lana, pelo Sr. João, Nair. E assim, queridos, oremos pela vida deles, tá? E também por todos os familiares, né? Filhos, netos, bisnetos, a própria viúva, que eu não lembro o nome dela. Então que oremos por essas vidas. Mas enquanto vocês vão escrevendo, nós vamos estudar a palavra do Senhor esta noite. E para isso abra no Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51. E o tema que vamos tratar essa noite é um tema muito, assim, eu vejo muito relevante para os crentes. Para nós, crentes, que já temos Cristo como Senhor e Salvador, e para aqueles que ainda também não os têm como Salvador e Senhor de suas vidas. A prática da confissão, ou seja, como estamos lidando com os nossos pecados e como temos tratado eles diante de Deus. Quando olhamos em Romanos, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nenhum homem na face da terra, pode ser quem for, talvez você enumere aí, talvez você conheça alguém, nenhum homem na face da terra está isento de ser um pecador e, portanto, peca-se constantemente. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que a prática da confissão, ou seja, aquilo que se coloca diante de Deus, tem que ser constante. Essa prática da confissão é apresentar constantemente, então, diante de Deus, para se declarar culpado de pecados pessoais e específicos. Depois de suficientemente alertado e repreendido pela boa consciência, pela palavra de Deus e pelo Espírito, com o propósito de obter perdão e purificação, mediante a obra vicária de Jesus Cristo. Em suma, a prática da confissão de pecados, ela tem que ser constante. E temos que entrar diante do Senhor, já no sentido culpado, porque pecamos, porque erramos, porque o Espírito Santo é que nos alerta, olha, você errou. Pela palavra de Deus que estamos estudando aqui esta noite. E o perdão, queridos, que obtivermos quando confessamos, é justamente pela obra vicária de Cristo Jesus na nossa vida. Somente Jesus é que perdoa.
através do nome dele, nós podemos entrar diante do Rei dos Reis, confessar o nosso pecado e assim ser perdoado, ser purificado, mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Se nós realmente formos a Deus por misericórdia, a grandeza do nosso pecado não será impedimento para o perdão. A grandeza do nosso pecado não se compara com a graça, com a misericórdia de nosso Senhor. Se fosse isso impedimento, querido, Davi, que escreveu esse salmo, não teria usado isso como um argumento. Ou seja, um mendigo implora por pão. Ele argumentará a sua grande pobreza e necessidade. E assim, também da mesma forma, quando estivermos diante de Deus, nós também devemos ver a nossa miséria, a nossa incapacidade e nos sensibilizarmos então da nossa necessidade de misericórdia e de perdão. Sermos sensíveis que não somos dignos do perdão de Deus. O grande desejo de Deus é que nós tenhamos este critério quando confessarmos os nossos pecados. Gente, nós temos que ir como mendigos, como credores, como devedores. Precisamos ver que o nosso pecado gera completo desespero, abandono, sofrimento. E se Deus não tiver misericórdia, sucumbiremos deste desespero. A grande verdade é que esta prática da confissão, infelizmente, tem sido esquecido pelos crentes em Cristo Jesus. O salmista, ele diz assim, Salmo 51, de 1 a 3. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A prática da confissão, queridos, é algo que tem que ser constante. É uma prática que quando aquele que pede perdão, ele entra diante de Deus sabendo que Deus é benigno, que Deus é misericordioso e que perdoa todas as nossas transgressões. E ele diz aqui, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, somos mendigos, não somos merecedores. O nosso pecado, ele gera desespero, abandono, sofrimento. E se Deus, na sua infinita bondade, não for misericordioso, como Ele o é, nós continuaremos assim. Queridos, como voltar então ao prumo? Como voltar à alegria do perdão? Como retomar o caminho da santidade proposto por Deus? John Wayne, ele disse assim no seu livro: provavelmente ninguém a sondou mais profundamente. Ele escreveu um pequeno livro, esse autor, de 86 páginas, que tem como título Mortificação do Pecado. E que todo cristão precisa saber. Todo livro é uma exposição do versículos Romanos 8, versículo
13. E ele disse assim no seu comentário: se você não estiver continuamente matando o pecado, ele estará continuamente matando você. Mas precisamos compreender que somos pecadores. Ou seja, a misericórdia de Deus é tão suficiente, queridos, para o perdão de grandes pecados e de pecados menores. Porque a sua misericórdia é infinita. E o que é infinito está muito acima do que é grande e do que é pequeno. Como disse John Owen, se você não estiver continuamente matando o pecado, com certeza ele estará continuamente matando você. Mas sabemos que Deus é misericordioso. Deus está acima dos reis, como ele está acima dos mendigos. Qualquer um, seja qual for a sua classe social, Deus pode, através de Cristo Jesus, perdoar os grandes pecadores sem nenhum prejuízo à sua honra, à sua majestade. Porque a sua honra, a sua majestade, de fato requer satisfação. Mas os sofrimentos de Cristo Jesus repararam completamente o dano, porque aquele pecado que é nosso foi sobre ele. Por isso que nós devemos entrar diante de Deus como Davi entrou: compadece de mim, cura-me segundo a tua benignidade, porque o Senhor é infinito, o Senhor perdoa, porque este perdão não traz prejuízo ao Senhor, porque o Senhor deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Os sofrimentos de Cristo repararam todos os nossos pecados. Perdão, então, é oferecido e prometido para os grandes pecadores, como qualquer outro pecador, se eles vierem de maneira correta a Deus. Eu sempre digo, e eu acho que eu já disse isso à igreja, Adolf Hitler é um grande pecador, porque através dele, da sua liderança, quantos não morreram? Há uma estatística aproximadamente de 10 milhões. Mas este homem, se ele corretamente chegou diante de Deus e pediu perdão pelos seus pecados, através da morte vicária de Jesus, reconhecendo que é um pecador, e ele é perdoado, porque ele foi de maneira correta a Deus, humilhando-se, reconhecendo o pecado, não mascarando diante de Deus o seu erro, como muitos fazem. Muitos são arrogantes diante de Deus. Olha só, Salmo 51, do 4 ao 5. Olha só: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença e tens razões em condenar-me. Sei que sou um pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Quando nós, queridos, nós entramos diante de Deus com este coração contrido, sabendo que o pecado, ele pecou contra Deus, sabendo que Deus não tem nenhuma, digamos assim,
Ele olha para nós, Ele pode não nos perdoar, mas a sua grande misericórdia, o seu grande amor através de Jesus, perdoa os nossos pecados. Os convites do Evangelho estão sempre em termos universais nesse sentido. Como Jesus disse, né? Como aquele que tem sede, venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e quem quiser, venha. É necessário ir até Deus. É necessário confessar a Deus os nossos pecados. Venham a mim e eu os perdoarei, disse Deus, disse Jesus. Mas eu preciso ir como um mendigo que tem fome por pão. Eu preciso ir a Deus como alguém que não merece, mas que na infinita bondade Deus nos perdoa. Eu tenho que ir a Deus com sede, porque Ele me saciará através do seu perdão. O entendimento desse assunto, o entendimento deste Salmo 51, o entendimento de como Davi falou com Deus, é nos encorajar a partir de hoje. Se a nossa consciência está pesada a partir de hoje, com senso de culpa, e geralmente nós não confessamos a Deus. Tem muita gente segurando, guardando os seus pecados, porque não reconhece isso, não entende, como disse Davi, compadece de mim, ó Deus. Talvez o orgulho, a consciência endurecida, que leva ao cinismo. Talvez ele acha que ele não precisa do perdão, porque talvez ele é membro de uma igreja há tantos anos. O conhecimento, o entendimento disto, com certeza levará imediatamente a nossa mente, o nosso coração, a ir a Deus através de Cristo e pedir a sua misericórdia. Senhor, perdoa o meu pecado. Tem muita gente que não tem feito isso. Tem muita gente que é arrogante diante do seu Deus. Tem gente que acha que só o outro é pecador, só o outro está errado. O orgulho tem tirado a alegria da salvação na vida da igreja. Quantos pecados estão nas igrejas escondidos e as pessoas não pedem perdão, e a consequência disso é desastrosa. Porém, se cada um de nós que estamos agindo assim, forem da maneira que estamos descrevendo aqui no Salmo 51, creia que os braços do nosso Deus estão abertos para abraçá-los, dando-lhes descanso às vossas almas. Mas vocês não precisam de maneira alguma sentir medo de vir a Deus. Talvez isso é um grande problema, de falar abertamente com Deus o seu pecado. Vocês não precisam sentir medo de Deus por causa dos seus pecados, mesmo que sejam terríveis. A grandeza dos seus pecados não seria impedimento para o perdão, desde que você reconheça, desde que você se sinta um mendigo diante desse Deus. Não no sentido de ser uma pessoa que não tem valor, não é isso, mas no sentido de reconhecimento de quem é você. E que os seus pecados
e o seu pecado tem tirado de você a paz, a alegria. Não sejamos cínicos diante de Deus. Você pode ser cínico diante de tantas pessoas, mas de Deus não. Portanto, eu reitero esta noite, em nome de Jesus, se as suas almas, e isto eu me incluo aqui também, estão pesadas, e vocês estão angustiados, amedrontados, vocês não precisam mais suportar esse peso, esta angústia. Se cada um de nós estivermos dispostos a entrar diante do Deus todo santo, todo poderoso, humildemente nos humilharmos, nós seremos aliviados, porque nós seremos perdoados, porque todo o nosso peso, toda a nossa angústia, todo o nosso pecado é lançado em Cristo Jesus, e nele há descanso. Não permita, em nome de Cristo, você que faz parte da Igreja de Jesus, não permita que você viva desta forma. Reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado, alivie a sua alma, descanse nas promessas do Senhor. Pecado é para ser confessado e deixado, e não fazermos vistas grossas. E para pensar um pouco, eu gostaria de pensar com vocês, já finalizando o nosso culto. Certa vez eu vi um livro que dizia sobre o perdão. E esse livro falava que voar para Deus é a única maneira verdadeira de encontrar conforto em tempos de angústias espirituais. Voar para Deus é como Davi fez: compadece de mim, ó Deus. A misericórdia de Deus no perdão dos pecados é uma bênção de grande valor. E devemos fazer uma confissão específica do pecado cometido. Por exemplo, eu coloco alguns pecados aqui. Talvez você ache que não é pecado, mas é. Olha só: inveja, difamação, dificuldade de perdoar, ansiedade, irritação, palavra impiedosa, egoísmo, soberba, negligência devocional, falta de amor, maltrato dispensado ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, incredulidade e assim por diante. A partir do mês de maio, nós celebramos, como batistas, como Igreja Batista, o mês da família. E sabemos do perigo que a família hoje enfrenta por causa do isolamento. E não é só financeiro, mas também é emocional. Há muitas famílias que estão perdendo, a calma, estão perdendo a amabilidade, não estão se importando um com o outro. Queridos, isso é pecado para Deus. Está vendo como que confessar os pecados diariamente é necessário? Talvez achamos que ter uma palavra dura, brusca,
com a esposa, com o filho, isso é natural. Afinal, né, a pessoa me ofendeu. Mas a Bíblia diz que eu não posso retribuir o mal com o mal. Eu não posso fazer isso. E se eu faço, é pecado. Olha só o que o salmista Davi fala no capítulo 51, né? Que é o texto base, o versículo 6 e 8. Olha só. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Queridos, nós não somos perfeitos, nós somos ruins de serviço. Davi está dizendo, olha, eu sei que o Senhor deseja o melhor para mim. Eu sei que a sua sabedoria me fará pecar menos. Purifica-me, Senhor, lava-me, Senhor. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. Os meus ossos estavam lá esmagados, mas os meus ossos serão restaurados. E como nós falamos logo no início, né? Nós devemos voar para Deus. E voar para Deus é a única maneira verdadeira, simples, objetiva, concreta de nós encontrarmos conforto. Conforto porque nós estaremos ali falando com Deus. Você e Deus, confessando os seus pecados. Mas também devemos confessar o pecado desejado, ou a natureza pecaminosa. Sim, às vezes temos vontade de mentir. Sim, vontade de aparecer. Vontade de ser o destaque. E isto também é pecado. Vontade de adulterar. E isso também é pecado. E a mídia, ela ensina os caminhos. Às vezes você olha alguma coisa e você diz, eu tenho vontade de ter aquilo. Precisamos cuidar, como disse lá Davi, né? Lava-me, tira de mim esses pensamentos. E esse tipo de confissão, queridos, é saudável. É necessário, pois revela em nossa consciência a iminente queda. A mentira sempre vai levar tropeço. Quem mente sempre está em desespero. É uma confissão saudável, é uma confissão necessária. Senhor, eu tenho esse desejo, mas ajuda-me, ó Deus, a mudar isso na minha vida. Eu queria que você respondesse duas perguntas que eu irei fazer agora. De que forma você tem confessado os seus pecados? De que forma você tem feito isso? Superficialmente ou nominalmente? De que forma você tem feito isso? Eu faço outra pergunta. Neste momento agora, onde Deus está sondando o seu coração, não eu, há algum alarme de Deus soando em seu interior? Há algo que o Espírito Santo está dizendo, olha, não caminhe por este momento aí. Pare, confesse e deixe.
Porque se nós confessarmos superficialmente ou nominalmente, não dando nome aos bois, desculpa a expressão, nós infelizmente nós não estamos agradando o nosso Deus. Porque estamos diante de um Deus com arrogância, achando que temos merecimento e nós não merecemos. De que forma você tem confessado os seus pecados? Você tem rasgado o seu coração, ou como nós vimos no livro, você tem voado para Deus e dizer a Deus: Senhor, eu pequei contra os céus e contra a terra, eu pequei contra ti, perdoa os meus pecados, ajuda-me a levantar. Há algo hoje, agora, que está rondando, sondando, que está ali martelando em seu interior algum perigo eminente? Porque se há, este é o momento para que você pare o que está fazendo. E concluo essa noite dizendo: você e Deus. O Salmo 51, versículo 1, como nós lemos, eu vou ler em outra versão, NVI, na minha versão aqui, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Na versão NVI, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Aqui é notório que há um diálogo entre o homem e Deus, e que há nomes específicos ou características específicas entre o homem e Deus. Primeiro, o homem vê a miséria que ele é, porque ele diz: tem misericórdia de mim. E no segundo momento, ele diz assim, a característica do nosso Deus: ele é um Deus de amor, ele é um Deus de grande compaixão e que perdoa os nossos pecados, porque somos miseráveis. Porque não temos condições nenhuma de ter nenhum favor de Deus. Mas como vimos lá no versículo 6 e 7, ele diz assim: eis que te comprases na verdade no íntimo e me fazes conhecer a sabedoria. Então, quando nós nos sentimos miseráveis e quando nós atribuímos a Deus amor, compaixão e um Deus perdoador, o salmista está dizendo: obrigado, porque o Senhor está me ensinando mais um pouco a confiar no Senhor. Meus queridos, diante de toda a Bíblia, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Em toda a Bíblia nós nunca, pelo menos eu não lembro ter lido um apelo como este do Salmo 51. Um apelo fervoroso por um pecador do que aquele que Davi assim expressou. E este apelo é porque ele havia pecado contra Deus, né? Ele havia pecado contra Deus. E depois que o profeta Natã disse a ele o que ele tinha feito, e olha que o pecado de Davi é um pecado grande, Davi confessa o seu pecado, num apelo maravilhoso. Ele gritou por misericórdia, ele gritou a Deus: Senhor, compadece de mim. E este apelo, queridos, este apelo tão singular na vida de Davi, pode ser também o nosso esta noite.
pois mostra-nos por onde devemos começar em nossas orações, pelo pecado que nos pressiona, como um clamor de misericórdia e não um apelo de justiça. Mostra-nos que em Deus temos esperança e que podemos ser perdoados e que podemos deixar o nosso pecado, aquilo que nos amarra, aquilo que nos mordaça, aquilo que nos deixa doente. Você e Deus pode fazer isso essa noite. Mostra-nos que em Deus, nós temos esperança, porque a compaixão de Deus é infinitamente benevolente, que nos perdoa, mostra no lugar que devemos ocupar e o argumento o qual devemos confiar. Sou um pecador. Não há outra forma de avaliar o ser humano. Não há outra forma de chegar diante de Deus se não for assim. Mas tem gente que não está levando a sério, tem gente que está brincando com essas coisas e vai sendo trucidado porque não reconhece, porque acha que merece. Deus, queridos, Deus foi grande e misericordioso com os pecadores, os grandes pecadores. E, portanto, Ele pode ser misericordioso com cada um de nós esta noite. O ladrão da cruz, até hoje nós conversamos, hoje ou ontem, não lembro, com a minha esposa. O ladrão da cruz, ele não fez além daquilo que ele podia fazer. Ele disse: tem misericórdia de mim. E Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Simples. Enquanto o outro disse assim: você não salvou tanta gente, então desce aí, salva nós e fica tudo certo. Arrogância, prepotência, cinismo. Porque, queridos, nós não podemos comprar o nosso perdão. Nós não podemos subornar o perdão das nossas iniquidades. Nós não podemos comprar o perdão com lágrimas e emendas, com achismos. Nós não podemos chegar diante de Deus e ter essa atitude, porque Deus não vai perdoar. Se vocês alguma vez vierem a Cristo, vocês devem ir para que Ele faça com vocês, para que vocês se tornem melhores. Por isso que no Salmo 51:12 diz lá: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. O perdão dos nossos pecados, quando nós atribuímos isso ao Senhor porque somos miseráveis e Deus é um Deus misericordioso, o texto está dizendo para nós que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos dar alegria, que Ele vai dar um espírito pronto a obedecer, porque erramos e sabemos que aquele erro nós não podemos cometê-lo de novo. O perdão nos alinha, o perdão nos favorece, porque nós devemos ir para com Deus como um paciente que vai ao seu médico, com suas doenças e feridas para serem curadas. Por isso, fale com Ele, abra o seu coração, diga a Ele os nomes, e não argumente a sua bondade, não argumente
porque você merece. Diga, como o salmista diz nesse texto, o salmista não disse nesse texto, não perdoe a minha iniquidade, pois não é tão grande como parece. Mas perdoe a minha iniquidade, pois ela é grande. Você que é crente em Cristo Jesus, já teve uma experiência com Jesus, que você está arrolado a uma igreja local, como membros dessa igreja local. Por analogia, somos membros uns dos outros, membros desse corpo. Chegue até Deus e peça perdão. Tome posse desta promessa, desta dádiva que somente Deus pode dar. Faça a sua confissão devida. E não aponte os erros dos outros. Levante-se de seus joelhos. Erga a sua cabeça, a sua fronte, na certeza de que quando chegamos diante de Deus, miseráveis, como Davi chegou, de que alcançaremos ambas as bênçãos, o perdão e a purificação da nossa vida. Por isso que o tema que estamos tratando esta noite, a prática da confissão, é algo que tem que ser prático, algo que tem que ser constante. É algo que é necessário para que nós tenhamos a saúde espiritual. Nós não podemos apenas confessar os nossos pecados no dia da ceia, porque nós não conseguiremos fazê-lo se nós não tivermos esta prática da confissão. Se nós negligenciarmos esta prática. Mas para isso precisamos entrar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não na presença de ninguém. Eu não preciso confessar o meu pecado a ninguém, a não ser a Deus, através de Jesus. Me humilhar diante dele, dizer a ele o que eu estou fazendo e diga a ele: Senhor, purifica-me. Senhor, lava as minhas vestes. Senhor, perdoa as minhas iniquidades. Senhor, ajuda-me, socorre-me no tempo presente. Tome posse dessa promessa, meu irmão. Tome posse dessas verdades que são atribuídas àqueles que amam a Deus. E o seu pecado não é maior do que o nosso Deus. Que assim seja, que assim você se deleite, como nós vimos aqui no versículo 12, restitui a minha alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, que esta alegria que Davi experimentou de uma maneira correta, uma maneira que somente o Davi e Deus poderia ter tido essa conversa, porque foi o pecado de Davi, confissão e arrependimento, e que pode ser para nós esta noite da mesma forma. Restitui, traga-me de volta a alegria de servi-lo, de amá-lo. Faça com que eu, como membro de uma igreja local, seja voluntariado, eu seja um homem segundo o seu coração. Esta prática, queridos, ela precisa ser exercida e não esquecida. Porque se esquecemos, infelizmente, a nossa vida espiritual vai fracassar. Pai, estamos diante da Tua palavra bendita,
Obrigado, Deus, porque como ouvimos, nós podemos voar para o Senhor, podemos estar diante da Tua presença e assim declarar ao Senhor a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa leviandade às vezes, o nosso cinismo, e pedir que o Senhor de toda misericórdia, bondade, compaixão, nos perdoe em nome de Jesus. Senhor, há tantos que estão nos assistindo essa noite. Ó Pai, nós não sabemos o coração, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que eles estão passando, o que eles estão vivendo. Mas que esta noite, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, haja restauração, mudança de vida, comprometimento com a Tua palavra, com o Teu Filho Jesus, amadurecimento, ó Deus, porque ouvimos coisas que nos ajudam a viver uma vida digna, desprendimento, ó Deus, do nosso eu diante do Senhor, lucidez dos fatos que realmente são importantes e necessários que nós falemos a Ti. Que o Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a lembrarmos de todos os nossos pecados e assim confessarmos em nome de Cristo Jesus. Que esta prática, ó Deus, seja uma prática constante e não esquecida, como falamos. Que haja o Teu favor sobre a igreja aqui representada, sobre as famílias aqui, ó Deus, que estão declarando que amam o Senhor e desejam, ó Deus, ser uma família coesa, unida em Cristo. Que não haja, Senhor, problemas, que não haja dificuldades, que haja entendimento, Senhor, entre eles. Ó Deus, Davi pecou, mas Davi foi perdoado. E Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque através do perdão ele mudou a sua forma de pensar, a sua maneira de encarar a vida. Ó Senhor, traga-nos, ó Deus, a dependência de Ti agora. Revela, Senhor, a nossa impureza, o nosso pecado. Que nós possamos rasgar o nosso coração, ó Pai, diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis, porque o Senhor é fiel. A sermos santos, porque o Senhor é santo. Ajuda-nos, ó Deus, nesta prática da confissão, e que a partir de hoje, assim tenhamos isto na nossa vida. E oramos, agradecemos e pedimos as Tuas misericórdias sobre esta vida, sobre cada vida aqui presente, a começar pelo meu coração e da minha esposa. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Deus o qual servimos. Os motivos de orações? Tem um monte. Graças a Deus. Queridos, como nós falamos, lembrar da família do Sr. Neco, que faleceu ontem. Como disse, estivemos ali no velório ontem. Saúde da minha prima Alzirinha, que mora em Venceslau. Quem pede é a tia Elza, né? A tia Elza, que está conosco, pediu por ela. A irmã Marli pede pela saúde do Oséias, que precisa e carece do cuidado de Deus. Gratidão pela vida da Deise, amiga da Marli. Gratidão pela vida da Deise, amiga da Marli, que está se recuperando da Covid, graças a Deus por isso. A irmã Valdelice, por gratidão a Deus.
Gratidão pela vida da Neizinha. Deu negativo da Covid-19. Graças a Deus também. Pela irmã Ana, que vai na próxima terça-feira, dia 4, se tudo assim for certo, né? Tudo, se Deus permitir, ela fará uma cirurgia na base do fêmur. Ela quebrou a base do fêmur. E pela idade dela, ela carece das nossas orações. Queridos, são muitos motivos, graças a Deus, que os irmãos têm aí depositado em Deus a sua confiança, e também aqueles motivos que estão no nosso coração, está no nosso íntimo, que nós não revelamos, porque às vezes temos vergonha, às vezes não queremos, mas esse é um momento em que você também pode colocar diante de Deus a sua vida. É uma ilustração que é legal, que uma igreja tinha adotado assim um cesto, né? Onde as pessoas iam lá e colocavam os seus motivos de orações, seus motivos de oração. Aí certa pessoa foi lá e entrou dentro do cesto, é isso? Dizendo a Deus: Senhor, cuida de mim. Cuida de mim porque eu preciso da tua ajuda. Então vamos orar com a irmã Valéria, colocar esses motivos diante do Senhor e também a sua vida agora. Oremos então e agradecemos. Obrigada, Deus, por mais este culto no qual nós prestamos a Ti. Ó Pai, obrigada pela palavra lida e explicada. Nós te agradecemos pelo seu cuidado nas nossas vidas, por mais esses dias, essa semana, ó Pai. E nós te agradecemos também porque domingo passado estivemos ali na igreja, reunidos, ó Pai, com os nossos irmãos, e nós somos gratos por este privilégio. Sim, Pai. Também te agradecemos pela vida dos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista em Caiabu. Ó Deus. Ó Deus, continua com eles, cuidando de cada um, ó Pai, como Sim. o Senhor tem feito até aqui. E também te agradecemos pelos nossos amigos, irmãos que estão conosco nas redes sociais. Que o Senhor também os visite e os abençoe, ó Pai, grandemente. Queremos colocar a vida da família do Seu Neco, ó Pai, que está enlutada. Ó Deus. Ó Deus, o Senhor que é um Deus de toda misericórdia, visita esta família, em especial a sua esposa, ó Pai, dando a eles o seu conforto, o seu consolo. Sustenta, ó Deus, esta família neste momento, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida deles, ali como vizinhos da nossa igreja, ó Pai, e que o Senhor continue com eles, ó Deus. Também queremos colocar a vida da Alzirinha no seu altar, questão de saúde, ó Pai, nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor a conhece, e que o Senhor entre com as providências também, Pai, na vida da Alzirinha. Ó Deus. Também pela saúde do Oséias, ó Deus, nós te suplicamos que o Senhor continue com ele, ali naquele hospital, ó Pai, há tantos dias, tem sofrido, ó Deus, com certeza, mas que o Senhor também o visite. O Senhor com certeza tem um propósito na vida dele, ó Pai, e que ele sinta a sua presença juntamente com ele ali, ó Deus. Também pela vida da Deise, muito obrigada, ó Pai, porque ela está se recuperando da Covid, já está na sua casa, ó Pai, podendo fazer os seus trabalhos, ó Deus, e também nós te pedimos pelas sequelas que ela tem, ó Pai, que o Senhor a restabeleça por completo, ó Pai. Ó Deus. Nós te agradecemos pela vida da Marli, que é sua amiga, ó Deus, e tem se preocupado com ela, e nós te agradecemos pela vida da Marli, porque ela sempre está juntamente conosco, ó Deus, colocando diante de Ti, ó Pai, a vida dela, dos seus queridos. Ó Deus, visita ela também, suprindo todas as suas necessidades. A irmã Valdelice pede, ó Pai, agradece a Deus porque o Senhor tem sido bom para conosco, ó Pai, e que tenhamos sempre, ó Deus, nos nossos corações, gratidão por tudo que o Senhor tem feito
e que nós sejamos confiados apenas no Senhor, ó Pai. Também pela vida da Nenzinha, muito obrigada pelo resultado do exame, ó Deus, que deu negativo. Ó Deus, fica com ela também, cuida dela, e que a Nenzinha também reconheça, ó Pai, o seu cuidado, o seu amor pela vida dela. Sim, Pai. Fica também com a sua família, ó Pai, os abençoando ricamente. Em especial, queremos colocar a vida da irmã Ana, ó Deus, já de avançada idade, ó Pai, que passará por esta cirurgia, ó Deus. Ó Pai, cuida da irmã Ana, abençoa os médicos que vão ministrar essa cirurgia, ó Pai. Ó Deus. Cuida também, ó Deus, dos corações dos seus filhos, ó Pai, no qual estão com certeza preocupados, mas que o Senhor esteja com eles, ó Deus, Sim, dando a sua paz, a sua tranquilidade. Amém. Fica com a irmã Ana, Pai, cuidando dela também. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo seu cuidado, mesmo em meio a esta pandemia, e te agradecemos por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero também mandar um beijo no coração da irmã Loide, do irmão Delardo, né? São também os nossos idosos que carecem, né, do cuidado de Deus. Então, sintam-se abraçados por nós, viu, queridos? Deus assim os abençoe. Antes de ouvirmos o pós-lúdio, temos alguns recados importantes. Na próxima quinta-feira, se Deus nos der vida, nós trataremos um assunto muito interessante, que é do nosso dia a dia. Falaremos sobre vingança. Então, se você tem nos acompanhado, na próxima quinta, 19h30, o nosso tema proposto é vingança. E vamos aqui ver o que a Bíblia fala sobre isso. Lembrando que domingo, às 9h30, nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical. Trataremos o livro de Abacuque, né, que tem uma mensagem maravilhosa, fala sobre fé, né, o meu justo viverá pela fé. Abacuque diz isso, Romanos também diz a mesma coisa, Hebreus também diz esta mensagem. Então leia Abacuque, são 3 capítulos, fácil de ler, tranquilo. Venha preparado na Escola Bíblica Dominical. E domingo, à tarde, no nosso culto presencial, mas transmitido pela página do Facebook, às 17h, ok? Às 5h da tarde, estejam atentos aí neste horário. Nós vamos divulgar sim nas nossas redes sociais, mas já deixa agendado às 17h o nosso culto de adoração, não à noite, mas à tarde. Amém? Ouçamos, Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja, Deus lhes dê uma noite de sono agradável, uma noite que realmente nós sintamos a presença de Deus, a presença dos nossos queridos, tenhamos uma noite de sono maravilhosa, ok? Deus abençoe, ouçamos e descansemos nas promessas do nosso Deus. O hino do HCC 462, que tem como título Cristo me amou e me livrou. Já me acharam.
me